Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa. Nós vamos ler um texto e fazer a correção da interpretação, tá? Que eu já havia pedido para vocês. Então, leitura e correção da interpretação de texto, tá bom? Um tema bastante polêmico, né, no nosso dia a dia, mas vamos lá. Então, copiem a pauta no caderno. Leitura e interpretação das páginas 280 a 283, ok? Marquem aí para que vocês possam ficar com o caderno organizado, né? Porque senão acaba se perdendo aí o conteúdo da aula, né? Fica meio bagunçado. É legal que vocês possam estar fazendo como se nós estivéssemos em sala de aula, copiando a pauta, fazendo aí os exercícios, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o livro do professor, porque aí fica mais fácil para a gente ir lendo e discutindo, tá? O ar que eu respiro. O crescimento descontrolado dos centros urbanos e o consumo exagerado por parte das pessoas são os grandes responsáveis por tornar nosso planeta cada vez mais poluído. A poluição é um problema real que atinge todos. É preciso agir e rápido. Então, vai falar aí sobre a poluição, né? Então, presente no nosso dia a dia. O termo poluição pode ser definido como a omissão dos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em quantidades superiores à capacidade de absorção do meio ambiente, alterando suas características normais e provocando desequilíbrios ecológicos que interferem negativamente na vida da fauna e da flora, e também na do homem. A rigor, toda atividade humana, incluindo seu próprio metabolismo biológico, produz resíduos. Quando o homem ainda vivia de forma nômade, em pequenos grupos populacionais, e os seus resíduos eram fundamentalmente orgânicos, a natureza conseguia assimilá-los sem problemas. Quando o homem se tornou sedentário, construiu cidades cada vez maiores e mais populosas, desenvolveu materiais sintéticos não absorvíveis rapidamente pela natureza e adotou um estilo de vida baseado no forte consumo de bens e serviços. A produção de resíduos aumentou exponencialmente, a ponto de impactar negativamente alguns ecossistemas e representar risco à sociedade das populações. Então, aqui, né, um texto, dando uma introdução sobre o que vai ser falado no capítulo, né? Aí, as questões e as respostas pessoais. Como é a qualidade de ar na região em que você vive? Eu, pelo menos aqui, posso falar por mim. Vivo próxima, a minha casa fica no bairro onde tem a fábrica Suzano, então é uma qualidade de ar péssima, um cheiro horrível, né? Então, vocês aí, cada um dentro da sua realidade vai respondendo. Na sua opinião, qual é o maior agente causador da poluição atmosférica? Comente. O que mais causa poluição no ar, né? Com que frequência você faz os transportes coletivos ou bicicleta para se locomover? Aí, cada um dentro da sua realidade, tá? E aqui nós temos a imagem, né, do nosso planeta Terra e ao redor dele poucas árvores, uma seca, né? Duas árvores secas, outras cortadas, algumas tentando sobreviver ao meio da poluição das fábricas. Esse texto ele não tem um título, né, gente? Mas vamos lá. Todos que moram em grandes cidades convivem diariamente com a poluição do ar e sofrem os efeitos desse grande mal. Olhos irritados e lacrimejantes, o incômodo causado por odores desagradáveis e às vezes repugnantes. As tentativas de manter a casa limpa daquele pó negro e oleoso provocado pela fuligem das chaminés das indústrias. Tudo isso são problemas considerados normais na vida dos habitantes dos grandes centros urbanos, mas nem sempre temos consciência do verdadeiro risco que nossa saúde está correndo. Muitas vezes nos sentimos incomodados sem saber que somos os verdadeiros culpados pela poluição do ar, pois acabamos contribuindo para agravá-la. A contaminação atmosférica é hoje um problema urbano. Dessa forma, deve ser encarada com a mesma importância que se dá, por exemplo, a água potável, aos esgotos, à habitação e ao transporte. Isso porque, antes de mais nada, trata-se de uma questão de saúde pública. Qualquer fator diretamente relacionado à saúde da população é um item de bem-estar social e também econômico.
Um problema de saúde pode resultar em vários tipos de trabalhos perdidos, sem falar nas despesas com remédios necessários a qualquer tratamento. Quando um rio está poluído, o efeito é visível e imediato. A grande mortandade dos peixes, a água se torna escura e fétida, e na superfície forma-se espuma. Já com a poluição do ar, isso não acontece, pois seus efeitos não são visíveis. Assim, as autoridades governamentais muitas vezes não tratam a poluição atmosférica como a devida prioridade. A imprensa, assim como a população e mesmo as entidades ambientalistas, nem sempre parecem motivadas no sentido de se buscar uma solução eficaz para essa poluição, pelo fato dela ser invisível ou, pelo menos, imperceptível ao olho nu. Então, o pouco que nós vemos aqui, fala-se o quê? Que o rio, a poluição do rio é visível, então há uma preocupação, os governantes, eles se manifestam, até mesmo a população. Já em relação à poluição do ar, nem sempre é feito algo imediato, não é cobrado. Por outro lado, um fato óbvio, mas nem sempre levado em consideração, vem agravar essa falta de prioridade para solucionar o problema da contaminação da atmosfera. As pessoas e demais seres vivos precisam respirar contínua e ininterruptamente. Não podemos escolher o ar que respiramos ou tratá-lo antes de ser utilizado, como no caso da água. É possível passarmos várias horas sem beber água, mas apenas alguns minutos sem ar são suficientes para extinguir a vida em nosso planeta. Além disso, é fundamental que ele seja de boa qualidade. Por isso, as soluções indicadas para o problema da poluição do ar devem ser sempre dinâmicas e abrangentes. Medidas em áreas restritas ou de efeito temporário, nesse caso, têm pouca valia. Aí aqui, Samuel Murgel Branco, Nome de quem escreveu esse artigo, esse texto aqui, que traz como tema poluição, mais focado na poluição do ar, que ele vê que não é algo assim, ele não vê que os governantes se preocupam, em fazer algo para melhorar essa situação que nos encontramos. Na verdade, são dois escritores, gente? Samuel Murgel Branco e Eduardo Murgel. Aqui fala um pouquinho a respeito desses dois autores, Vamos lá. Então, um deles é consultor na área de engenharia ambiental. Então, ele sabe o que ele está falando, Aí, aqui, biólogo naturalista. O texto é bem cara de ciências, Tudo a ver com as ciências. Vamos lá. Vamos, então, à correção do primeiro exercício. Eu espero que vocês tenham feito, que corrijam, que façam a correção, senão, quem não fez, que pelo menos tenha o trabalho de copiar as respostas aí que o livro trouxe, Porque senão de nada vai valer, gente? Cada um fazendo a sua parte dentro do possível, nós vamos conseguir aí, atingir os nossos objetivos, que é aprender aí um pouquinho mais, a respeito. Então, vamos lá. Questão 1. O texto menciona alguns incômodos provocados pela poluição do ar. Que efeitos físicos esse tipo de poluição pode causar no ser humano? Então, ele menciona lá alguns incômodos, que essa poluição traz para nós seres humanos. A gente sempre reclama desses incômodos, Então, tá lá. Os efeitos da poluição do ar sobre as pessoas vão desde irritação ocular até graves problemas alérgicos e respiratórios. Então, ele fala do olho, que começa a lagrimejar, os problemas alérgicos e respiratórios, asma, bronquite, a rinite, tudo que é it. Tudo devido a essa questão do ar, da poluição do ar. Vamos ver se a gente encontra aqui no texto, mas é isso aí que ele colocou lá pra gente. Que ele fala que as pessoas reclamam, aqui.
olhos irritados, os olhos irritados e lacrimejantes, né? Às vezes você acorda assim, já começa com o olho lacrimejando, sabe por quê? Mas é tudo poluição do ar, às vezes o olho ardendo, coçando, são os efeitos que essa poluição causa no ser humano. Aí na 2, em sua opinião, de que forma as pessoas agravam a poluição do ar? Né? Aí é uma resposta pessoal, mas o que as pessoas aí, né, a maioria delas contribuem para que a poluição do ar aumente, né, possa aumentar? Aí aqui tem algumas sugestões de resposta, mas é interessante aí vocês fazerem uma comparação, né? Para que vocês façam uma comparação com o que vocês colocaram e o que o livro trouxe, tá? Ao optar por dirigir veículos particulares movidos a gasolina ou diesel, sendo que você poderia estar andando no coletivo, não, usando um coletivo, ou indo trabalhar de bike, ser um comprador compulsível, produzir queimadas e até mesmo fazendo churrasco. Churrasco também, que eu gosto de fazer churrasco, está ajudando a agravar a poluição do ar, que é a queima de carvão mineral, tá? Aí vejam as respostas que vocês colocaram, não precisa apagar, só se estiver muito absurdo, tá? Aí copia essa daqui. Mas aqui uma das sugestões que ele trouxe. Essa do churrasco, quando eu li essa matéria o ano passado, ano retrasado, na verdade, eu achei até interessante, porque eu não sabia, né? Queimando carvão mineral, você está fazendo churrasco com a família, se divertindo, mas você está contribuindo para a poluição do ar. E outro fator aqui que chama atenção é você, né, está dirigindo seus veículos particulares. E na cidade de São Paulo já há, né, muitas pessoas que vão trabalhar de bike, né, para evitar até mesmo o trânsito, e já estão contribuindo. Só que lá já tem as ciclovias, né, na nossa cidade são poucos os lugares que tem, né, infelizmente. Há muito o que fazer, há muito o que se adaptar, né? Aí aqui veja também ciências, vai falar sobre coisa de ciência, aí é Marta, hein, para ajudar vocês. Outro fator agravante da poluição ambiental é a liberação de gases conhecidos como CFCs, clorofluorcarbonetos, meu Deus. Até a década de 70, esses gases eram bastante empregados como propelentes da aerosóis em embalagens de perfumes e inseticidas, como líquidos, refrigerantes em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado e como gases expansores na produção de isopores e espumas. Durante muito tempo, acreditou-se nas vantagens desses compostos, uma vez que não inodoros, atóxicos e não inflamáveis, e por isso eles foram empregados sem controle por mais de 50 anos. Contudo, mais tarde, descobriu-se que quando lançados na atmosfera, os CFCs destroem a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra das radiações ultravioletas emitidas pelo Sol. Imagina, só depois de 50 anos viram que esse gás liberado aí estava destruindo a nossa camada de ozônio. Só por Deus, né? O buraco na camada de ozônio, principalmente sobre a Antártida, continuou crescendo até atingir uma área de 29 milhões de quilômetros quadrados. Felizmente, acordos foram realizados no intuito de diminuir o uso dos CFCs e desde então a concentração desses gases tem diminuído em quase 1% ao ano. Já é um caminho, ainda bem, né, que já fizeram algo aí. Então, olha só, eles eram bastante usados em aerosóis, né, perfume, inseticida, meu Deus, geladeira, aparelho de ar-condicionado, imagina como, né? Isso aí não ajudou a poluir o nosso meio ambiente. Infelizmente, né? Ainda bem que descobriram em tempo. Desde quando estudava, já se ouvia falar no buraco da camada de ozônio. Imagina se é buraco, é uma cratera já, né, gente? Mas vamos lá. 3. Por que se diz que a poluição atmosférica deve ser tratada como questão de saúde pública? Tem a ver a poluição como questão de saúde, né? Como uma questão de saúde pública, né? Porque se relaciona diretamente à saúde da população. Por quê? A poluição atmosférica vai afetar a saúde da população, tá?
4. Cite algumas consequências econômicas e sociais que a poluição atmosférica acarreta. Então, econômicas e sociais, vamos lá, que essa poluição pode trazer, né? Que essa poluição atmosférica pode trazer de consequência para a economia e para a sociedade. Então, uma vez exposta à poluição do ar, a pessoa pode desenvolver doenças que eventualmente vão afastá-la do trabalho, né? Então, essa poluição vai trazer asma, bronquite, né? A pessoa, quando ela contrai essa doença, dificilmente ela vai conseguir trabalhar quando ela estiver com crise, né? Em crise. Além disso, essa exposição pode gerar despesas com remédios e internações. Obviamente, né? Ficou doente, tem remédio, tem internações, tem médico, um gasto a mais. Sobrecarregando o serviço público e particular de saúde, né? Então, tanto o serviço público de saúde como o particular vai ser afetado devido à poluição atmosférica ter acarretado essa doença nas pessoas, essas doenças, né? Tá bom? 5. Você já sofreu ou sofre de algum efeito físico da poluição do ar? Comente. Provavelmente, muitos de vocês vão falar para mim que já, né? Por exemplo, doença respiratória. Falando por mim, as minhas filhas, uma tem asma, outra tem bronquite, e eu tenho rinite. Tudo por causa da má qualidade do ar, né? Não tem como. Eu falo, as crianças, infelizmente, já nascem espirrando, né? Devido a essa poluição horrorosa que nós encontramos aí, tá? E aí, peço para que vocês comentem, né? O que já sofreu, o efeito, tá aí comentário. E os prejuízos que isso traz. Eu, por exemplo, no ano passado, a minha pequenininha teve crise asmática, né? Eu fui obrigada, igual falaram lá, fui obrigada a me ausentar aqui da escola, das 2 escolas, para poder tratar da minha pequena. Então, olha só como a poluição do ar, ela gera, né, vários problemas na sociedade, né? Ela acarreta vários problemas em vários fatores da nossa sociedade. Aí, com certeza, vocês deverão, né, irão colocar aí o que aconteceu com vocês, tá? 6. Explique o sentido da seguinte passagem do texto. Por isso, as soluções indicadas para o problema da poluição do ar devem ser sempre dinâmicas e abrangentes. Medidas em áreas restritas ou de efeito temporário, nesse caso, têm pouca valia. Então, para explicar essa passagem, o que vocês entenderam disso, né? Que está escrito aí. Aí a resposta que o livro trouxe, tá? Não há necessidade de colocar, gente. Ouçam e vejam se ficou, né? De acordo, se está de acordo com o que vocês escreveram. De nada adiantam medidas paliativas em relação à poluição atmosférica. Ainda que haja uma melhora na qualidade do ar, caso medidas temporárias sejam tomadas, basta que a rotina se restabeleça para que os problemas voltem a aparecer. Cuidar da qualidade do ar em espaços isolados também de nada adianta, pois nada se pode evitar que a poluição de outras áreas afete regiões em que há maior controle ambiental. As medidas precisam ser globais para que o problema seja resolvido. Então, o que falo? As medidas devem ser de modo geral. Não adianta cuidar só de uma região e de outra não. Então, tem que se pensar em uma medida que vai englobar toda a sociedade, né? Todo o país, todo o planeta, que pode ser feito de uma maneira geral, né? Para que essa poluição seja pelo menos diminuída um pouco, né? Aí, reflexão. Imagine que você se depara com uma pessoa que, querendo desfazer-se do mato em seu terreno, resolve colocar fogo na área, alegando ser mais rápido, barato e eficiente. Aí vocês vão colocar. Vou mandar para mim, tá? Que argumentos vocês usariam para dissuadir a pessoa de dar ideia? Então, imaginem lá. Uma pessoa tem um terreno, ela vai, ao invés de carpir, ela resolve colocar fogo na área, né? Que vai ser mais rápido e mais barato para ela do que pagar alguém para carpir, né?
o terreno dela. Que argumentos você vai usar para dissuadir a pessoa de tal ideia, para que ela esqueça dessa ideia, que ela aceite, não, vai carpir, é melhor mesmo. Então, que argumentos que vocês irão falar para essa pessoa para que ela possa mudar de ideia, tá bom? E o desafio também vocês vão mandar para mim. Imagine que você seja um publicitário, uma publicitária, encarregado de criar uma campanha cujo objetivo é alertar as pessoas sobre as consequências indesejáveis e perigosas da poluição atmosférica. Elabore um pequeno texto verbal que se associe à seguinte imagem e que atrai a atenção do público e o conscientize sobre o tema. Então, um pequeno texto, né, que vai associar essa imagem aqui, atraindo a atenção das pessoas e conscientizando sobre esse tema aqui, né, sobre as consequências perigosas, né, da poluição atmosférica, tá? O que vocês podem fazer, tendo como base o texto, essa imagem, que texto vocês podem estar criando em cima dessa imagem aqui, vocês vão estar enviando para mim, tá bom? Então, vocês vão enviar para o e-mail a reflexão e o desafio, tá? Da página 283. Reflexão e desafio da página 283, tá bom? Então, não se esqueçam, deixa eu colocar lá para vocês, né? A gente coloca aqui na pauta. Enviar a reflexão e o desafio da página 283, tá bom? Então, com os argumentos que vocês vão utilizar, pode ser 2 argumentos que vocês irão utilizar para convencer a pessoa a não atear fogo no terreno para limpar, e outro, um texto verbal, né? Um texto verbal conscientizando as pessoas, alertando as pessoas sobre as consequências indesejáveis e perigosas da poluição atmosférica, com base nessa imagem aqui, tá bom? Então, aqui foi a nossa aula de hoje, tá? Bem tranquilo, um assunto polêmico, né? Que com certeza todos vocês já passaram por situação de doença por causa da poluição, problemas de queimadas, né? Pessoas que colocam fogo próximo às nossas casas e isso nos prejudica também, né? Pessoas que não têm consciência, que não pensam no próximo. Então, é um assunto que nós estamos inseridos, que nós estamos aí, infelizmente, né? Vivendo, passando por isso, tá? Espero que vocês enviem para mim essas atividades e até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.